Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele dia, Jesus saiu de casa e foi sentar-se às margens do mar da Galileia. Uma grande multidão reuniu-se em volta dele. Por isso, Jesus entrou numa barca e sentou-se, enquanto a multidão ficava de pé na praia. E disse-lhes muitas coisas em parábolas. O semeador saiu para semear. Enquanto semeava, algumas sementes caíram à beira do caminho, e os pássaros vieram e as comeram. Outras sementes caíram em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque a terra não era profunda. Mas quando o sol apareceu, as plantas ficaram queimadas e secaram, porque não tinham raiz. Outras sementes caíram no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram e sufocaram as plantas. Outras sementes, porém, caíram em terra boa e produziram à base de 100, de 60 e de 30 frutos por semente. Quem tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Você está um pouquinho que você está em casa, você que está aqui na nossa paróquia de Santa Teresinha Vicente Pison. Evangelho de Mateus 13, 1 a 9. Sempre bom ler a leitura antes. Não é só para ficar escutando, não. A palavra tem que ser lida e estudada, nem só lida. Naquele dia, aquele dia e é hoje, cada momento que a palavra é anunciada, ela acontece. É a palavra de Deus no coração que acredita. Jesus saiu de casa, ele não tinha casa, a casa aqui é de Pedro, em Cafarnaum, e foi sentar-se às margens do mar da Galileia, que não era um mar, era um lago, mas muito grande. Galileia porque ficava na Galileia, chamado também de Mar de Tiberíades, mas não é mar, é lago. Uma grande multidão, toda essa semana tem uma multidão ali perto dele, reuniu-se em volta dele. Pronto. Outro dia estava lá também com os discípulos, os apóstolos, discípulos, e eles não podiam nem comer, né? Como tinha muita gente, Jesus entrou numa barca. Não fala de quem é, mas geralmente a barca de Pedro e André, ou Tiago e João. E sentou-se na barca. Entrou na barca, tinha um lago lá, a multidão ficou na margem, ficou na barca ensinando. Entrou numa barca e sentou-se. Geralmente ele ensina sentado, porque o mestre em Israel ensina sentado, né? Então vocês são mestres, vocês estão sentados, né? Quem está em pé sou eu. Enquanto a multidão ficava de pé na praia. Jesus na barca, sentado, a multidão ali, olhando, em pé. E Jesus falava com ela, com a multidão, em parábola. Parábola é tipo uma catequese, conta uma história, com um sentido religioso. Essa da semente, semeador, você já sabe, que a gente já falou várias vezes, né? Então a história hoje é de um semeador. O semeador saiu para semear. Não é como hoje não, que tem esses trator aí bem grande, tudo, tinha isso não. O homem saía mesmo a pé com um bornal, botava a semente dentro do bornal, jogava a semente. Ia andando, jogando a semente. Era assim que eles faziam. Enquanto semeava, algumas sementes caíram à beira do caminho, onde todo mundo passava. Não vai dar fruto. Como é que a semente cria no caminho, todo duro? Terreno duro não cria. Não dá fruto. E os pássaros vieram e as comeram.
né? Aqui eram os gatos. Se fosse aqui, esses gatos comem tudo, né? Então ele saía, pegava a semente, jogava. Uma semente caiu no caminho, os pássaros vieram e comeram a semente. Outras sementes caíram em terreno pedregoso. Se tem pedra, como é que vai dar fruto? Às vezes nasce assim um raminho aqui, outro lá, mas fruto mesmo. Onde não havia muita terra, as sementes logo brotaram, com chuva, com água, certamente, porque a terra não era profunda. Então, jogou lá, tinha pedra, brotou. Mas, quando o sol apareceu, as plantas ficaram queimadas e secaram. Pronto. Então, primeiro os pássaros comeram, essas foram queimadas pelo sol. Não tinha raiz. Outras sementes caíram no meio de espinhos. Terceiro grupo, né? Porque várias sementes, né? Os espinhos cresceram e sufocaram as plantas. Não deu fruto. Outras sementes, porém, caíram em terra boa. Só as últimas caíram em terra boa. E produziram a base de 100, 60 e 30 frutos por semente. Afinal, ele termina assim: quem tem ouvido, ouça. Todo mundo tem ouvido, mas nem todo mundo ouve. Todo mundo tem ouvido, mas nem todo mundo entende. E às vezes entende e não faz. Aí não dá fruto. O semeador primeiro é Jesus, né? Ele que semeia, né? O padre aqui fala as palavras de Jesus, né? Por isso que ele tem que falar o que Jesus está falando, né? Então, o semeador é Jesus, a semente é a palavra de Jesus, não qualquer palavra, né? Nós vivemos num mundo que tem muita palavra. Muitas dessas palavras não valem nada, inclusive nos WhatsApp, né? Grande parte não vale nada. Por isso que é bom a gente sempre falar o que presta. Falar de Deus, e melhor do que falar de Deus é falar com Deus. Desliga o celular e vai rezar, é melhor. Pois bem, o semeador é Jesus, tá bom, né? Ou quem está anunciando Jesus, né? Semente é a palavra de Jesus. Ela cai, não é à beira do caminho, ela cai dentro de nós, no coração. Aí tem esses 4 tipos de coração aqui, né? E vocês estão dentro, eu também, e todo mundo está. Ninguém escapa dessa parábola aqui. Ninguém é ninguém. Todo mundo está aqui. Tem semente que entra no coração, à beira do caminho, coração que não presta atenção, vem para a igreja, fica conversando, ou fica pensando em outras coisas, ou não sei o quê, às vezes vem por obrigação, né? Não dá fruto não, você não vai dar fruto não. Ou lê a palavra também não presta, não leva a sério. E é muita gente, não dá fruto não. Outros, terra pedregosa, coração meio duro, não quer seguir a palavra também, né? Coração às vezes é duro, né? Como pedra, né? Aí escuta a palavra, mas escuta outras palavras também. Você não dá fruto também não. É nosso Senhor que está dizendo, né? Seu coração vai ficar queimado, vai secar. Outras caem no meio dos espinhos, provação da vida, muitas vezes, tentação, sofrimento, preocupação. Hoje é preocupação, né? Porque tem muita gente que se preocupa com tudo. E quando não está preocupado, fica preocupado porque não está preocupado. Então pronto, você não vai dar fruto, não tem nem conversa. A preocupação acaba com a fé, então você não vai dar fruto. Aí você escolhe qual é o seu terreno aí, né? Finalmente é aquela que é terra boa, escuta a palavra, tem tempo para meditar, tem tempo para rezar, tem tempo para ler a palavra mesmo, tem tempo para missa, mas tempo, não é vir correndo não. Para confessar, para comungar, uma vida sacramental, você vai dar fruto. As outras, nenhuma vai dar fruto. Nenhuma. Você pode viver 1000 anos na igreja, não vai dar fruto não.
Só dá fruto quem escuta a palavra, quem reza, quem ora, quem dá tempo para a palavra, quem vem para a missa com calma, isso aí vai dar fruto, quem vive o sacramento. É o único, segundo essa parábola aqui é. Segundo essa parábola só dá fruto é assim. Aí cada um escolhe, porque a liberdade de Deus não entra na liberdade de cada um, não. Aí tem a leitura do Jeremias, né? Agora é Jeremias, um dos profetas maiores, e é o início do livro de Jeremias. Leia o capítulo dele, tem 50 e tantos, o livro dele, 50 e tantos capítulos, dá para ler numa noite. Início do livro do profeta Jeremias, é um profeta muito interessante, é um dos profetas que mais reclama do Senhor, é ele. Tu me chamaste, eu estou sendo perseguido, e aí tu me enganaste. Não disse isso não. Você não lê, não posso fazer nada. Quando você aprender a ler a Bíblia, você vai ver que está lá escrito. Tu me enganaste, Senhor. Disse não, aprenda a ler. Aí a turma canta, tu me seduziste, né? Seduziste-me, Senhor. Fica todo mundo chorando, né? Não é essa sedução que você está pensando não, que ele falou. Está interpretando errado. E o cara que fez a música também interpretou errado, porque nessa sedução de namoro, não é isso não, é engano, me enganaste, Senhor, ele está reclamando do Senhor. Aí fizeram a música aí que todo mundo chora quando escuta, né? A música está mal interpretada, quer dizer, o cabo interpretou errado as palavras de Jeremias. Por quê? Porque não entendeu. Também ele lia pouco. Quem fez essa música aí, lia pouco, né? Quem foi? Nem quero saber, só estou dizendo que ele interpretou errado. Eu estou dizendo. Pois bem, mas vamos entender o que Jeremias diz hoje, né? Palavras de Jeremias, filho de Elcias, o nome do pai dele, Elcias, um dos sacerdotes de Anatote. Ele era filho de sacerdote, então era sacerdote, porque era assim, filho de tal era tal. Jesus, filho de carpinteiro, carpinteiro. João Batista, sacerdote, porque o pai dele era sacerdote. Esse aqui também, filho de um sacerdote de Anatote, é o nome da cidade. Da tribo de Benjamim, fica bem no centro ali em Israel. Ficava, hoje não tem mais. Foi-me dirigida a palavra do Senhor, dizendo, primeiro fala que é palavra de Jeremias, agora fala que é palavra do Senhor. Porque quando o profeta é verdadeiro, o que ele fala é do Senhor. Pois bem, agora é o Senhor que vai falar. Antes de formar-te no ventre materno, eu te conheci, a ele e a mim e a cada um. Já falei aqui algumas vezes. Deus nos conhece antes que a gente fosse formado no ventre materno. Então não adianta eu vir com essa história de depressão, porque eu não conheci minha mãe, porque eu não conheci meu pai, porque... E daí? Quem está perguntando, né? Antes que você nascer, Deus te conheceu e quis que você nascesse, e acabou. Agora, se você não acredita, irmão, aí é com você, não é com Deus. Se você quiser ficar com depressão, fica. O que a palavra de Deus pode fazer? Nada. Vai tomar comprimido, né? Antes de formar-te no ventre materno, eu te conheci. Deus me conheceu e quis que eu nascesse antes que eu nascesse. Pronto, é o que ele está dizendo. Não foi só para ele. Ah, é porque ninguém gosta de mim. Oh, glória, eu acho que é bom. Deus não gosta de mim também não. Deus me ama, Ele me escolheu. Acabou. Deus me conheceu antes que eu nascesse. Quem que vai tirar isso dentro de mim? Ninguém. Antes de sair do seio de tua mãe, eu te consagrei. A mim também. O sacerdote é consagrado. Mas vocês também são consagrados pelo batismo. Não é como o sacerdócio. Hoje estão querendo botar tudo igual, né? Batismo, não. Não, cada um tem sua vocação. O Papa tem uma graça muito maior do que a minha. O bispo, muito maior do que a minha. Depois vem o padre. Depois vem o diácono. Depois vem o leigo. Mas não é tudo igual, não. Quem tem maior graça hoje na face da terra, entre nós homens, é o Papa. Por quê? Pela missão dele. A graça que age em mim nem se compara com a missão e a graça dele, não. A graça de Estado que eu estou falando.
A graça de Estado do Papa é muito superior à minha, é muito superior à dos bispos, a dos bispos superior à minha, e a dos padres superior ao diácono, e do diácono superior ao povo. Tem essa hierarquia, isso ninguém tira não. Mas fomos consagrados, eu fui consagrado, além, né, do batismo, fui consagrado, que não é uma consagração, mas, né, uma eleição, mas fui consagrado pelo sacerdócio. Fui. Isso é uma graça, mas é uma responsabilidade, eu vou ter que responder pelo sacerdócio. Nesses 22 anos, 23 anos, eu vou ter que responder. Eu vou responder pelo sacerdócio. Por isso que é bom cada um ficar na sua vocação. Porque tem gente que é padre, porque forçou a barra, não tem vocação não. E tem gente que tem vocação de ser padre e não foi. Aí é bom fazer um bom discernimento vocacional. Eu te consagrei e te fiz profeta das nações. Agora voltando para Jeremias. Antes de nascer no ventre, Deus conheceu. Antes de sair, antes de ser concebido, né, antes de sair do ventre, Deus consagrou e fez dele profeta. 99% das pessoas não sabem o que é profeta. Pensa que é quem anuncia o futuro. Isso aí não é profeta não, isso é adivinho. Hoje tem um bocado de adivinho aí, né? Dizendo que vê Nossa Senhora, vê não sei o quê. Né? Mais importante é a palavra de Deus. Essas aparições eu só acredito aquelas que a igreja reconheceu. Né? É bom esperar a igreja. E o profeta não fala do futuro não, ele fala do presente, pelo menos na Bíblia. É por isso o povo não lê a Bíblia, não entende. Qualquer que um chega na internet dizendo que teve uma profecia do futuro, todo mundo corre atrás. Mas isso que eu estou dizendo, pouca gente vai aceitar, mas eu também estou interessado que aceite não. Na Bíblia o profeta fala do presente, à luz da lei de Deus. Ele interpreta o tempo presente à luz da lei de Deus. É o que eu falo sempre aqui, essas leis aí todas contrárias à lei de Deus, esses governos todos estão condenados, se não se converterem. Quando eu falo isso, eu estou fazendo uma profecia. Se você não entende o que é profecia, é isso que eu estou fazendo. Eu estou analisando o tempo presente, aborto, divórcio, união civil de pessoas do mesmo sexo, ideologia de gênero, eutanásia, legalização da droga. Estou dizendo que isso é pecado. E quem não se converter não vai se salvar. Isso é profecia. Porque é o tempo presente à luz da palavra de Deus. Mas pouca gente entende o que é profecia. Então ele foi consagrado para ser profeta, foi escolhido antes de nascer, antes de ser concebido. E o que ele fez anunciar como profeta foi dizer exatamente o que eu estou fazendo hoje. Ele dizia lá, essa cidade vai ser destruída pelo pecado. Pronto, a profecia maior de Jeremias foi essa. Colocaram ele dentro de uma cisterna e o rei não deixou ele morrer, dava um pedaço de pão, a cidade foi destruída e ele se salvou e muita gente que perseguiu morreu. Pronto, a profecia foi só essa. Não é adivinhação de futuro nem dizendo, oh meu Deus, Deus está me dizendo. Deus fala através da palavra dele. A maior profecia é a palavra de Deus. Pronto, depois disso, quando Deus fala tudo isso, Jeremias responde, ah, Senhor Deus, eu não sei falar, sou muito novo. E Deus estava perguntando se ele sabia falar. Deus por acaso perguntou, tu sabe falar? Perguntou não, e por que ele disse? Com medo. Deus só disse isso, antes de formar-te no ventre materno eu te conheci, antes de sair do seio de tua mãe eu te consagrei e te fiz profeta. E ele responde, ah, Senhor Deus, eu não sei falar. Quem é que está mandando tu falar? Mas ele sabia que Deus ia chamar ele para falar. Ele se antecipou, né? Sou muito novo. Moisés fez do mesmo jeito. Deus apareceu para ele, no meio de uma sarça ardente. Vai tirar meu povo do Egito? Vou não, que eu sou gago. Moisés gago, isso aqui que não sabe falar. Maria virgem, Isabel estéril. Deus faz o que Ele quer, não é o que a gente quer não. Né? E Deus responde para ele. O único que se antecipou a Deus foi Isaías 6, quando teve aquela visão lá no tempo do rei.
vê o serafim, querubim, né, que toca na boca dele, aqui também vai tocar na boca de Jeremias. Aí Deus pergunta, quem vou enviar? Deus não manda ele não, Deus pergunta, ele diz, eu vou. O único que diz eu vou é Isaías, o resto, nenhum. E o Pedro, pobre do Pedro, que fez foi negar, né, trair. Aí o Senhor respondeu, não diga que é muito novo. Primeiro que Deus não perguntou. A todos a quem eu te enviar, tu irás. E tudo que eu te mandar dizer, dirás. Pronto, profeta é esse, viu? Não é quem adivinha o futuro, nem ficar dizendo coisas, mas porque Deus me disse. Será que disse mesmo? Para ser profeta tem que ter mesmo uma vida de oração, senão... Então, não adianta tu dizer que é novo, porque para onde eu te enviar, tu irás, e acabou. E o que eu te mandar dizer, tu vai dizer, pronto. Esse é o verdadeiro profeta, não é o que diz o que ele quer não, é o que Deus manda. E Deus viu que ele estava com medo, como Maria também teve medo. O anjo disse, não tenha medo. Todos eles, a maioria tem medo. Zacarias teve medo, o anjo também disse, não tenha medo. Moisés teve medo, disse que era gago. Jeremias teve medo, a maioria tem medo. Elias fugiu, e Deus mandou ele voltar. Jonas fugiu, e Deus fez ele voltar. A Bíblia está cheia de história assim, que é a nossa história, que a maioria tem medo mesmo. Pedro teve medo, negou porque teve medo de dizer que conhecia Jesus. Não tenhas medo deles. Deus está dizendo para nós hoje, mas se você quiser ficar com medo, fique, meu filho. Pois estou contigo para defender-te. Quem me defende é Deus. Quem quiser ficar com medo, que fique. Eu mesmo não vou ter, não. Não estou falando para ninguém não, viu? Porque depois vai dizer que eu estou falando para um, para outro. Estou falando para todo mundo. E para mim, em primeiro lugar. Agora, eu não quero ter medo, né? Não tenhas medo deles, pois estou contigo para te defender. Deus está me defendendo. Eu tenho medo de quê? Diz o Senhor. Aí o Senhor estendeu a mão, a visão, tocou minha boca, tocou a boca do Isaías lá, com Atenais, com fogo, e disse-me, eis que ponho minhas palavras em tua boca. A boca do Senhor é o próprio Senhor. E se o Senhor mandar, fala. Porque se tu calar, tu vai pagar, tu vai responder. Por isso que eu falo, eu prefiro pecar por excesso do que por omissão. Eis que põe minhas palavras em tua boca. Aí termina assim, ó. Eu te constituí hoje, sobre povos e reinos. Eu vivo falando aqui do Brasil, das nações, da ONU. Essa ONU não vale nada, porque ela é toda anticristã. Então não vale nada. Com que autoridade que eu falo? A mesma autoridade que ele deu para o Jeremias. Pronto. Não está contra a palavra de Deus? Então eu falo. A França vai se acabar, porque hoje não é mais cristã, né? Aceita o aborto até o 9º mês. Vai para o inferno na hora. O governo e os que se não se arrepender vão tudo para o inferno. Tem aquela chance que eu falo, na última hora, antes de morrer, se você se arrepender, você vai escapar do purgatório um bocado de tempo. Se não se arrepender, você vai para o inferno. Quem? O presidente e os deputados, tudinho estão lá. E o povo que aceitar e fizer também. Termina assim, eu te constituí hoje sobre povos e reinos, com poder para extirpar e destruir. Você está pensando que o profeta tem poder só de construir? Não está escutando o que Deus disse, não? Eu te dei o poder de destruir, de extirpar, de arrancar, devastar e derrubar, construir e plantar. Tem hora de destruir, de arrancar, de devastar, de derrubar. E tem hora de construir e de plantar. É o que a palavra está dizendo. E eu creio. Isso aqui. O destruir, extirpar, devastar, derrubar é o juízo, o julgamento. Deus vai julgar, que eu falo sempre.
O construir, o plantar é a misericórdia, juízo e misericórdia. Pronto. Destruir como? Enfrente esses governos vagabundos de hoje. Denuncie tudinho. E denuncie os cristãos que não são cristãos, querendo seguir o mundo. Aí isso eu faço. Um gosto de gás. E misericórdia. Por quê? Se você se arrepender, você vai ser salvo. Se arrepender. Melhor se arrepender aqui, nessa terra, porque depois daqui você não pode fazer mais nada. Quando a gente morre, se for para o inferno, não adianta nem rezar. Se for para o purgatório, você não pode mais fazer nada por você. É só as orações dos outros e a Santa Missa. Você pode fazer por nós. Quem está no purgatório pode rezar por mim. Mas por si, não faz mais nada. Mas enquanto eu estiver aqui, eu posso fazer por mim. Como? Penitência, oração, confissão, adoração, missa, caridade, jejum. Pronto, isso aí paga os pecados. Paga um bocado de coisa. Paga o tempo que você ia ficar no purgatório. Ou vai ficar. Né? Portanto, o profeta tem poder de extirpar, arrancar, destruir, devastar, derrubar, construir e plantar. E ele fez do jeito que Deus disse, apesar de ter medo. Começou a fazer. Apesar de reclamar. E foi ele que anunciou a destruição. Não tem destruir aqui? Ele disse, essa cidade, anunciou pela palavra, essa cidade vai ser destruída. E a cidade foi destruída. E eu vou dizer o que eu já disse muitas vezes aqui, se essa sociedade de hoje, essa humanidade continuar pecando, ela vai ser destruída. Toda? Não. Grande parte. Seja louvado. Não estou fazendo adivinhação não, viu? Eu estou dizendo o que está acontecendo hoje à luz da palavra de Deus. Profecia é isso. Não estou adivinhando não. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvada nossa Mãe Maria Santíssima.